Gente, boa noite. Muito bom, primeiramente, aqui ver um monte de carinhas conhecidas. Estou com muita saudade de todo mundo. E é bom mesmo que virtualmente que a gente possa estar junto, né? Então vamos lá, vamos falar sobre os falsos profetas. É comum, né, quando a gente fala sobre esse tema, que a gente relembre algumas religiões, pessoas se aproveitam, né, da fé do povo para tirar proveito disso, muitas vezes financeiramente. Hoje a gente vai tentar mudar um pouquinho o foco para a gente trabalhar os falsos profetas no momento em que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, de vírus, e muita coisa tem acontecido, muitas mensagens têm chegado para nós com coisas boas, com belas mensagens, e algumas, às vezes, nas entrelinhas, vem alguma coisa que não bate muito bem. Então, assim, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, lá no dicionário, o que é o profeta? É aquele que profetiza, né? E o que seria profetizar? Isso de acordo com o dicionário. No Evangelho, a gente vê uma outra forma, uma outra descrição. Predizer o futuro por um dom especial, aspas, né? Especial. O que tem de especial nesse dom de predizer o futuro? Ou por inspiração divina. E aí, quando a gente vê isso, né? Um dom especial, a inspiração divina, nos lembra muito uma coisa muito tranquila que a gente vive hoje, né? E conhece, e estuda, que é a mediunidade. Então, o que era conhecido antigamente como profeta, como aquele que trazia a mensagem do que ia acontecer, na verdade, eram médiuns que recebiam mensagens, né, com alguma informação do futuro e traziam essas informações. E aí a gente faz uma linha no tempo, né? Lá atrás, lá no início, no período desses grandes profetas, a gente não tinha ainda esse termo mediunidade. A mediunidade existia, né? A mediunidade é de todos os tempos. Essa relação nossa de encarnados com os desencarnados, ela sempre ocorreu. Isso é um fato natural, né? Então, não passou a existir num determinado momento, mas as nomenclaturas, elas passaram a existir a partir da codificação da nossa doutrina. Hoje, a gente precisa diferenciar um pouquinho o que é comum e o que é normal, né? Então, assim, quando a gente fala que aqui no Rio de Janeiro é comum chover, quer dizer que se chover ninguém vai estranhar, né? E é normal também, chove bastante. Nós temos os períodos em que chove bastante. Mas se nós pensarmos em granizo, por exemplo, é normal, porque é um fenômeno que acontece aqui, mas não é comum. Quando acontece, fica todo mundo querendo pegar o gelinho na calçada, né? É diferente. E se nós tivéssemos, por exemplo, em algum momento, neve em Nova Iguaçu, Mesquita, já imaginaram esse lugar quente que a gente vive, nevando? Ia ser um fenômeno totalmente fora de uma normalidade. Então, a mediunidade hoje, ela não só é normal, como ela é comum. A gente vive isso no nosso dia a dia. E nesse período de pandemia que a gente está vivendo, todo mundo fala o que pensa, feito profeta, né? E alguns utilizam. Recebi esta mensagem, né? Mediunicamente, sonhei com isso. Algumas vezes a pessoa sonha, outras vezes não, né? E algumas pessoas estão utilizando esse momento para trazer a sua própria mensagem, que não tem nada de errado nisso, a gente deve emitir a nossa opinião, a gente só não deve assinar a nossa opinião com o nome do outro. Isso não está certo, não está de acordo. Então, se eu, Andréia,
entendo que esse período de pandemia começou porque era uma necessidade do planeta, eu tenho que dizer que eu, Andréia, penso dessa forma. Eu não posso dizer que foi o doutor Bezerra de Menezes que falou e que ele disse que vai passar daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, ou só daqui a 10 anos, né? Eu não tenho autorização dele para falar por ele, eu tenho que falar por mim. Então, mas aí, então, o que a gente faz, né? Como é que a gente faz? Se a gente está recebendo tantas mensagens, vem de todos os lados, como é que a gente vai poder diferenciar aquelas que são verdadeiras daquelas que estão levemente equivocadas, daquelas que estão querendo se passar por profetas sem serem? Nós temos algumas características que nós podemos observar. É que, de uma forma geral, as mensagens que são sérias, elas não têm data específica. No dia tal, do mês tal, do ano tal, isso vai acontecer ou isso vai parar de acontecer. Não há como prever, né? Existe uma probabilidade de que as coisas aconteçam dessa e dessa forma se nós vivermos dessa e dessa forma. Mas se nós encarnados, resolvermos viver de outro jeito, as coisas não vão caminhar exatamente da forma como foi predito, né? Então, não dá para a gente estabelecer uma data específica para as coisas acontecerem. Então, tudo que vem com uma data muito certa, a gente já tem que ficar com o pé atrás e observar o conteúdo dessa mensagem para ver se o conteúdo é interessante ou não. Nós podemos também fazer o que Kardec fazia. Kardec codificou o Livro dos Espíritos. Como é que ele fez? Como foi a organização dele? Ele pegava todo o material que chegava para ele, com as respostas, aquelas perguntas que ele havia feito, e ele comparava. Se todo mundo dissesse que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele colocava lá, porque está todo mundo falando a mesma coisa, então entende-se que isso é uma verdade. Agora, se um dissesse uma coisa, aí o caderno que veio do outro lugar falava outra coisa, o outro falava outra coisa, ele falava, peraí, tem alguma coisa errada. Então, isso aqui não vai entrar. Então, as mensagens que chegam, a gente pode começar a observar. Está todo mundo falando a mesma coisa? Está todo mundo falando que é para a gente se cuidar? Está todo mundo falando que o nosso planeta está indo para um momento melhor? Então, isso aí tem um jeitinho de ser real. Agora, se a pandemia vai passar em 2 meses ou em 2 anos, nós não sabemos. Aí já não dá para prever. Outra coisa que a gente pode fazer com essas mensagens, comparar os conteúdos com o conteúdo das obras básicas. Por isso é muito importante a gente estudar. Se nós conhecemos a nossa doutrina e alguém fala alguma coisa que é meio contrária, a gente já fala, peraí, a mensagem pode ser linda, mas tem coisas que estão contradizendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo, aquilo que eu considero hoje como verdade. Então, é melhor descartar uma bela mensagem do que ficar mandando para todo mundo, né, algo que nós já detectamos que não é totalmente verdadeiro. E, de acordo com o Livro dos Médiuns, lá do capítulo 24 em diante, as mensagens sérias, elas são sempre morais e jamais materiais. Então, toda mensagem que é destinada para nós, nesse momento ou em qualquer momento, ela vai ter sempre um conteúdo moral. Aquilo que vai nos trazer um pouco de serenidade, um pouco de tranquilidade, um pouco de paz para atravessar o momento em que nós estamos. Nunca vai falar façam isso ou façam aquilo, comprem isso ou comprem aquilo, utilizem isso ou utilizem aquilo. O mundo material, ele pertence aos encarnados. Nós precisamos, é nossa responsabilidade administrar
o que está aqui ao nosso redor na matéria. Então, as mensagens que vêm para nós, as mensagens sérias, elas têm um conteúdo moral para nos dar condição de pensar e resolver e ter tranquilidade para passar pelos momentos. E aí, lá no Evangelho, diz que profeta é um mensageiro de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas. Então já muda um pouquinho, né? O que o dicionário fala como predição, que ficava só no... Desculpa. Só na questão da mediunidade, aqui, quando a gente vai para o Evangelho, ele já fala no mensageiro de Deus. Ele já fala dos nossos... Ele já fala de uma responsabilidade maior do que ser simplesmente médium. A gente precisa tomar pé da nossa vida e saber que essa encarnação tem o objetivo de levar a palavra de Deus adiante. Então, é um missionário, né? Ele tem uma missão maior, que missionário todos nós somos, cada um tem a sua pequena missão a cumprir, né, com seus filhos, com seus familiares. A gente não encarna para fazer festa, então nós temos pequenas missões. Mas existem aquelas pessoas, por exemplo, Chico, Divaldo, né, que a gente consegue perceber logo que eles reencarnaram com uma missão diferenciada. E aí, o Evangelho fala que esses são os verdadeiros profetas. E vós os reconhecereis, pois, pelos frutos. A gente olha o que de bom vem da mensagem, o que de bom vem da vida daquela pessoa, e a gente passa a respeitar aquela pessoa como alguém que tem alguma coisa de diferente ou a mais do que nós, é uma responsabilidade a mais do que nós. Não significa que essas pessoas elas não sejam médiums, não significa que para missionário a pessoa precisa ser médium, né? Kardec necessariamente não utilizou da sua mediunidade, ele utilizou da mediunidade dos outros, ele utilizou toda a sua força de trabalho para codificar a doutrina, e ele foi um missionário, né? Ele tinha essa missão. Se ele não fizesse, outro faria em outro momento, mas a missão era dele, e ele cumpriu. Então, uma coisa não está atrelada à outra. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem provar. E aí eu queria ler um trechinho do Evangelho. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos, e que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que na Terra passaram para a erraticidade e se disfarçaram com nomes veneráveis para, através da máscara que usam, tornar aceitáveis suas ideias, muitas vezes estranhas e absurdas. E, gente, o tempo está acabando, passa muito rápido. Então, a gente vai começar a ver que os falsos profetas eles não estão necessariamente encarnados, né? Essa coisa de querer transmitir uma mensagem, trazer o seu orgulho, a sua vaidade, e até a sua vontade de enganar só por enganar, para fazer riso mesmo, ele está em todo lugar. A gente não deixa de ter isso porque desencarnou. Então, sim, quando um espírito assina um nome conhecido, a gente precisa conferir a mensagem, a gente precisa saber se realmente aquela pessoa falaria aquilo. É melhor uma mensagem sem assinatura nenhuma do que uma mensagem falando bobagem, assinado Jesus embaixo. Vamos combinar, né? Um médio para
para conseguir, né? Tem gente que só recebe espírito de luz. É Doutor Bezerra, é Emmanuel, é Maria. Assim, o povo vai, né? E é óbvio que esses espíritos, eles dão comunicação, eles dão mensagem, mas não é assim, corriqueiramente, né? É necessário que o médium tenha uma afinidade moral para poder conseguir fazer essa ligação com esses espíritos mais purificados. E, enfim, eles conseguem dizer para a gente quem são ou quem pretendem ser, né? Mas eles não conseguem nunca ocultar a sua intenção. Em algum momento a gente percebe isso na mensagem. Então, esse nosso bate-papo hoje, ele é para a gente começar a ficar atento para não acreditar em tudo que a gente está recebendo, né? A gente fala muito das fake news, a gente fala muito dessas pseudo-verdades que enviam, que a gente manda pelo WhatsApp, mas antes de enviar uma mensagem que alguém recebeu em algum lugar, mediunicamente, não é porque foi dito ou ditado por um espírito desencarnado que ela é verdadeira, né? Aqui entre nós existem muitos encarnados muito inteligentes, com muita condição de passar mensagens muito bonitas, muito sérias, muito reais. E desencarnados a mesma coisa. Então, antes de nós multiplicarmos uma mentira ou uma pseudo-verdade, né, que é aquela verdade que tem alguma coisa que não é verdadeira no meio, vamos ter cuidado, vamos observar, vamos ler atentamente, vamos nos buscar subsídios para a gente ver que aquilo realmente é real, se tem alguma coisa discrepante e que não vale a pena ser repassada. Tá? Ainda tem um pedacinho que diz que os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Isso é muito bonito, né? Então, o verdadeiro profeta, aquele missionário de verdade, ele não faz questão de dizer o que ele é. Ele está aqui para servir. Então, ele simplesmente, humildemente, ele serve. Recebem a sua força moral, a sua força de trabalho, a sua responsabilidade. E o outro, os falsos profetas, eles precisam, dentro do seu orgulho, da sua vaidade, mostrar e dizer: eu sou um profeta, eu sou um missionário de Deus, eu estou aqui para esclarecer vocês. Então a gente começa a perceber que está faltando um pouquinho de humildade, está faltando um pouquinho de Deus nessa alma, né? Ele está deixando o que tem dentro dele, né? A nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, o que sai não é de acordo com as leis de Deus, não é de acordo com o que a gente entende como um verdadeiro profeta ou um verdadeiro missionário. Então é isso, gente. Vamos aproveitar esse momento para estudar a nossa doutrina, para compreendê-la e para a gente poder levar adiante as mensagens belíssimas que nós temos. Nós podemos tirar essas mensagens de qualquer lugar, mas que sejam mensagens verdadeiras. Tá ok? Eu acho que o nosso tempo terminou. Não? Terminou não? Então tá, então vamos lá mais um pouquinho. Começa a fazer um questionamento, né? Nós nos consideramos profetas? Nós podemos predizer o nosso futuro? Existe alguma forma da gente conseguir ver o nosso futuro?
Porque missionário a gente já falou, né? Que a gente tem uma missão pequenininha, mas dentro de uma generalização, nós não somos grandes responsáveis por grandes obras. Mas e nessa condição de predizer o futuro, nem que seja o nosso próprio futuro, nós estamos nessa condição de profetas? O que eu faço hoje me diz o que vai ser o meu futuro? A forma como eu estou agindo hoje, dá para eu ter uma noção do que eu vou ser na próxima encarnação, por exemplo? Ou amanhã, ou na semana que vem? Se nós traçarmos a nossa vida no bem, nós não estamos livres de pegar o Covid, nós não estamos livres de ter uma doença ou de ter um sobressalto qualquer na vida. Não, isso aí é para todo mundo que está aqui encarnado. Mas se nós seguirmos o caminho do bem, nós temos noção de que nós não estamos construindo pedras de tropeço no nosso caminho. Então, a tendência é que o nosso caminho vá se tornando cada vez mais liso, cada vez mais tranquilo. Absolutamente nada, nós só estamos trancados dentro de casa, cuidando única e exclusivamente de nós mesmos, nós estamos perdendo uma oportunidade de pavimentar essa nossa estrada. E se nós estamos em casa, ainda tem a terceira possibilidade, né? Nós estamos em casa fazendo festa, sem usar máscara, né? Indo pro boteco da esquina para beber, enfim, fazendo tudo errado, tudo que a gente não devia fazer. A gente está cavando buraquinho na nossa estrada. Então é fácil a gente conseguir prever o futuro. Quando a gente olha as imagens que as pessoas estão mandando para a gente, dos canais de Veneza, da nossa enseada de Botafogo, limpa, transparente, vendo o fundo, a gente pode entender e prever o futuro de que nós vamos ter um mundo melhor quando isso acabar. Vai depender do que nós vamos fazer com esse mundo para que ele continue como será entregue de volta em nossas mãos ou se nós vamos destruí-lo novamente. Mas dá para a gente prever um pouquinho à frente. Então, que cada um de nós possa ser um pouquinho profeta, que cada um de nós possa ser um pouquinho missionário, que a gente possa abraçar uma causa na casa espírita, uma causa na nossa própria casa. E nesse momento, principalmente, gente, nós já estamos vendo algumas famílias passando fome. Não é possível, no mundo que a gente vive, e nós, como espíritas, sabermos que uma família está passando fome e não fazermos nada. Então, se não pudermos ter uma missão grandiosa, que façamos a nossa parte hoje e possamos, se eu não posso cuidar de 20 famílias, eu posso cuidar de 5. Se eu não posso cuidar de 5, eu posso cuidar de uma. E se eu não posso cuidar nem de uma, mas eu posso dividir 1 quilo de feijão com alguém para essa pessoa não morrer de fome. Vamos fazer isso, vamos passar essa ideia à frente. Vamos ter essa missão de não deixar que nenhum irmão nosso morra de fome nesse momento de pandemia. Foi basicamente por isso que eu escolhi esse tema dos falsos profetas, né? Para a gente não ficar dentro do nosso quartinho, cuidando da gente e esquecendo de quem está lá do lado de fora. Vamos tomar isso como uma missão. Se cada um de nós cuidar de mais um, ninguém vai passar fome. Nós todos vamos sair fortalecidos, com um mundo melhor, e já vamos fazer o mundo de regeneração nesse momento. Gente, é isso. Eu desejo a todos uma ótima noite e que a gente possa se ver em breve.
tá bom? Para a gente poder dar abraço e beijo quando liberarem.